O Fórum da Liberdade 2025 traz como tema Coragem para Escolher. Em um mundo onde os fatos existem, mas muitas vezes são camuflados, nossas decisões moldam não apenas o presente, mas o futuro que deixaremos para as próximas gerações. O Brasil, como vimos já em alguns exemplos aqui, tem tudo para ser gigante. Mas esse potencial esbarra todos os dias num estado que cresce demais, numa polarização que sufoca e numa verdade cada vez mais distorcida. Manter a individualidade é resistir. Defender a liberdade é enfrentar o autoritarismo de frente. O futuro não se constrói com omissão, nem com silêncio. No mundo em que vivemos, cada decisão importa para você, para o país, para o que vem depois. O Fórum da Liberdade 2025 convida você a ter coragem para escolher, porque nenhuma escolha é neutra, inclusive a não escolha. Convido todos, a partir de agora, para uma jornada de reflexão profunda sobre o mundo em que vivemos e os caminhos que decidimos trilhar. Escolher é e sempre foi um ato de coragem. Prestigiam essa cerimônia de abertura as seguintes autoridades, vou nominá-las aqui. A lista é longa. Representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Felipe Camozzato. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alberto Delgado Neto. Deputado federal Marcel Van Hatten. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Vice-prefeita de Porto Alegre, Bettina Worm. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora comandante Nádia. Cônsul honorário do Reino Unido, Ricardo Sonderman. Representante da PUC, essa casa que nos recebe, professor Solimar Amaro. Secretários de Estado, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann. Secretário adjunto de Segurança, Mário Ikeda. Deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni. Secretários municipais do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Rosane Alves Pereira. Secretário de Parcerias, Giuseppe Resgo. Diretor do DEMAI, Vicente Perrone. Presidente do Sicredi Origens, Ronaldo Cielikov. Vereadores Fernanda Bart, Ramiro Rosário, Tiago Albrecht, Hamilton Sosmeyer, Gessé Sangali e Marcos Felipe. Seguintes presidentes de entidades de classe e representantes. Presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa. FCCS, Vitor Augusto Koch. Presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira. Cindy Lojas, Arcione Piva. ADVB, Leandro Pompenmaier. CDL, Írio Piva. LIDE RS, Eduardo Fernandes. Sindiospa, Henri Chazan. IBEF, Eduardo Estima. Anshan, Daniel Soiberman. Porto Alegre Convention Bureau, Luiz Basso. Presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumeleiro. Presidente do Instituto de Liberdade Econômica, Jerônimo Gergen.
E representando os empresários, Jorge Gerdau e Johan Peter. Nossos homenageados desta noite, Prêmio Libertas Leonardo Fração e Prêmio Liberdade de Imprensa Renata Abravanel. Muito boa tarde também, bem-vindos os palestrantes do 38º Fórum da Liberdade, a diretoria, associados, colaboradores do IEE, ex-presidentes do IEE, representantes, colegas da imprensa, senhoras e senhores. Está aberta, então, né, a nossa cerimônia oficial, mas eu vou chamar aqui oficialmente para dar as boas-vindas à presidente do IEE, Paola Kozer Magnani. Por favor, venha para o palco. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à 38ª edição do Fórum da Liberdade. Em nome do prefeito Sebastião Melo, saúdo todas as autoridades aqui presentes, que prestigiam este, que é o maior debate de espaço de liberdade da América Latina. Há 38 edições, este evento ocorre cumprindo com o seu propósito desde o primeiro dia, disseminar as ideias da liberdade, oportunizando que este seja um palco de altíssimo nível e sem censura. Aqui, a liberdade é protagonista. Ao buscar um tema para esta edição, nos deparamos com duas mensagens extremamente claras que gostaríamos de comunicar. Algo que parece óbvio, mas nos dias de hoje, inclusive o óbvio precisa ser dito. Olhando para dentro de cada indivíduo, entendemos que não há nada mais único e precioso do que a escolha. Poder decidir qual caminho cada um de nós quer traçar é algo essencial, mas nem sempre fácil de atingir. Porque para que cada um possa semear, o terreno deve ser fértil e livre. Não há plantio sem colheita, nem um ambiente sem liberdade. Saber fazer escolhas necessariamente passa por uma virtude esquecida nos dias de hoje. Falamos muito em ser ético, moral, coerente e bondoso, mas esquecemos que diante do medo, do temor e da intimidação, somente a coragem pode nos fazer agir. Vejam bem, o oposto da coragem é a covardia. Será que estamos vivendo em uma sociedade no qual o medo começou a imperar e nos acovardamos diante de decisões de maior impacto? Por isso, senhoras e senhores, a 38ª edição tem como linha condutora o tema Coragem para Escolher. Ao longo desta edição, teremos painéis que compõem este grande mosaico da edição. A educação é uma pauta há anos negligenciada no cenário brasileiro. Destinamos 4,4% do produto interno, o PIB, à educação, patamar semelhante à da Suécia e da Nova Zelândia, e mesmo assim, ocupamos a posição de número 44 dos 56 países, conforme a divulgação da OCDE. Somos referência em investimento, mas atingimos resultados vergonhosos. Para termos capacidade de fazermos boas escolhas, precisamos de uma sólida base educacional. O futuro do Brasil depende da educação. Isto impacta diretamente o ambiente em que vivemos. Já fomos a esperança do futuro. Hoje, somos um presente esquecido. Dentro do tabuleiro global, como o Brasil está posicionado? O Brasil demonstra diariamente como unir o pilar da sustentabilidade com a prosperidade econômica. Somos referência em conservação, em energia limpa e em eficiência no agronegócio. Porém, ainda ouvimos um estrangeiro criticar o nosso solo. Quem narra a narrativa de quem? Deixamos de assumir o protagonismo por medo? No âmbito dos negócios, a coragem sempre foi uma característica presente. A força
e a resiliência do empreendedor brasileiro versus a máquina pesada e burocrática do Estado nos torna um povo mais forte. Não somos criativos por acaso. Aprendemos que para prosperar em um ambiente hostil é necessário ousadia e perseverança. O sucesso que muitos alcançam pode até ter uma dose de sorte, mas são as boas escolhas que traçam os caminhos da prosperidade. A fórmula, senhoras e senhores, é simples. Às vezes, queremos tornar as questões mais complexas do que são. Desde que o mundo é mundo, 2 mais 2 sempre foram 4. Até mesmo quando algum poder parece dizer o contrário. Só se gasta o que se tem, é necessário ser responsável com os recursos que se possui. E quem nunca ouviu aquele famoso ditadinho popular? Dinheiro não aceita desaforo. Infelizmente, o que temos visto não só no Brasil de hoje, mas em todos os governos que se deslumbram com o dinheiro do pagador de impostos, é um contínuo desaforo. O preço das nossas escolhas, o preço do nosso voto, está custando cada vez mais caro no dia a dia. Ao olhar a taxa de inflação, a taxa de juros e os índices econômicos, é impossível não se questionar. Será que estamos vivendo o mesmo filme novamente? E pior ainda, será que não aprendemos nada com o passado? As eleições de 2026 já são pauta recorrente. O brasileiro está cada mês mais envolvido com a política. Mas será que o brasileiro sabe em quem votou para deputado federal nas eleições de 2023? É claro que devemos cobrar dos nossos líderes políticos as promessas feitas. É necessário acompanhar cada um deles de perto e enxergar coerência em seus atos. Mesmo assim, não recordamos a quem direcionamos o nosso voto. É uma hipocrisia sem tamanho. Difícil não se questionar. Estamos fazendo boas escolhas ou estamos apenas seguindo o efeito manada? O resultado aqui é que a não escolha é também uma escolha. Não existe neutralidade na decisão. Ouvimos cada vez mais pessoas arrependidas, os famosos isentões. Valores como a liberdade de expressão, o Estado de Direito, são inegociáveis e preciosos demais para uma nação que se diz democrática. Compartilho aqui um conto popular chamado Facilmente pelo Sapo na Panela. Ilustra muito bem o que a sociedade brasileira está vivendo. A história diz que se você colocar um sapo em uma panela de água fria e aquecê-la lentamente, o sapo não percebe o aumento gradual de temperatura e é cozido vivo. Há muito tempo, a água da panela começou a ferver. Infelizmente, só estamos nos dando conta quando esse cenário e esta panela já estava em ponto de ebulição. Ao se perceber que há medo em usar determinados nomes, será que já não estamos em uma realidade alterada? Quem dirá usar um batom para se manifestar? Em contraste, se você jogasse o sapo diretamente em água fervente, ele pularia e escaparia imediatamente. O conto, senhoras e senhores, é uma metáfora, geralmente usado para ilustrar mudanças graduais e imperceptíveis, que podem levar a consequências desastrosas se não forem notadas a tempo. Os princípios básicos da liberdade e do Estado de Direito seriam esse sapo dentro desse grande caldeirão chamado Brasil? O final do conto popular, o sapo é cozido vivo. Esperamos que o povo brasileiro não se acostume com esse novo cenário e pule para fora dessa panela. Tendo a coragem para se posicionar diante de fatos que precisam ser mostrados. São por todos esses fatores que o Fórum da Liberdade se torna cada vez mais relevante
e protagonista no cenário brasileiro. O nosso papel aqui, como Instituto de Estudos Empresariais, é mostrar que há muito para ser feito. Precisamos dar luz aos princípios básicos da liberdade, do Estado mínimo, da valorização do indivíduo e da busca da felicidade de cada um. Acredito fortemente que somente através de bons líderes conseguiremos impactar a sociedade que vivemos. Líderes com coragem, com os princípios éticos e morais bem postos. Eu tenho a honra de poder dizer que ao meu lado há diversas pessoas que idealizaram e fizeram a 38ª edição acontecer. Agradeço especialmente aos associados do Instituto de Estudos Empresariais que se engajaram e estiveram diariamente comprometidos. Os empresários que geram prosperidade à nossa sociedade, os participantes dessa edição, pela dedicação do tempo de vocês. Sabemos que não há nada mais precioso do que o nosso tempo. E agradeço, sobretudo, os nossos patrocinadores e apoiadores que enxergam no nosso propósito a esperança de uma sociedade mais livre, vislumbrando principalmente que valorizamos os recursos aportados em não usar o suado dinheiro do pagador de impostos. Vocês são essenciais para que tudo isso ocorra. Obrigada por acreditarem na nossa missão. Por fim, encerro a minha fala com um agradecimento emocionado a 6 grandes inspirações que trabalharam ao meu lado incansavelmente, dia após dia. O meu mais genuíno obrigado à minha diretoria, que nesta edição, na 38ª, eu quebro o protocolo ao dizer que a gente bate um recorde de número de inscritos de mais de 6.600 pessoas. E convido agora, com o meu cargo de presidência para quebrar o protocolo, para subir ao palco, para dar luz a essa minha diretoria, Daniela Raad, diretora de Fórum da Liberdade. Domingos Lopes Neto, diretor de eventos. José Pedro Gomes, diretor de comunicação. Hugo Miller, diretor financeiro. Paulo Giacomelli, diretor de formação. E ao meu vice, ao meu grande parceiro, Tiago Carpenedo. Essa, senhoras e senhores, é a diretoria do Instituto de Estudos Empresariais, que está trabalhando de maneira obstinada e incansável para que a gente atinja esse recorde e cumpra a nossa missão. Pessoas que admiro pela coragem, pelo comprometimento e pelos grandes líderes que são. Desejo a todos um excelente Fórum da Liberdade e que a coragem possa inspirar cada um de vocês a realizar as escolhas necessárias. Muito obrigada.